Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos ouvintes do canal Bíblia em Foco. Falando com todos vocês, mais uma vez, pastor Levi Logaray Martins. Prazer muito grande poder estar convosco mais uma oportunidade. Queridos e amados irmãos, nos perdoe o cenário, a filmagem. Estamos aí com as debilidades na câmera desse celular, não é muito boa de foco e, enfim, de busca e capturas de imagens, coisas assim. Mas vamos ao que nos interessa. Não esqueçam de rever as notificações. Se vocês não rever as notificações, não receberão os vídeos, porque o YouTube entende que vocês não estão interessados no conteúdo. Se vocês também não comentam, não participam, não compartilham, não ajudam nas manutenções daquilo que é dever do inscrito, o YouTube vai cancelando as inscrições, tá certo? Só para que vocês fiquem bem por dentro e cientes desta questão. Pessoas pediram para mim estar reagindo a um vídeo da IPDA, a uma situação acontecida na IPDA, na sede mundial, no Celebra Nações, que hoje tem esse título de Celebra Nações, que na verdade no passado não tinha título nenhum, e nós não passávamos por esse dito tamanho vexame que a IPDA tem passado. Queridos e amados irmãos, o tema que eu vou falar, ele é relacionado a missões. Eu venho dizendo para vocês de antemão aqui no canal que eu tenho a minha família da minha mãe, nascida na Assembleia de Deus desde os anos 1930. Minha avó se converteu muito cedo na Assembleia de Deus de Camaquã, no interior de Camaquã, e a minha avó partiu em 83, e a minha avó, ela fez parte de conversão na Assembleia de Deus, deixou a minha mãe como nascida e criada dentro da Assembleia de Deus, cantou no coral, pertenceu à escola bíblica, essas coisas todas. Então a minha avó, ela tem, se ela estivesse viva hoje, ela teria mais ou menos ali praticamente quase o tempo de fundação da Assembleia de Deus. Acho que a Assembleia de Deus tinha 20, 30 anos quando entrou aqui no interior do Rio Grande do Sul, e a minha avó foi uma das primeiras convertidas. Então a minha família tem, da minha mãe, da minha falecida mãe, tem uma história na Assembleia de Deus, a família do meu pai tem uma história na IPDA. Todos os convertidos da IPDA, da família do meu pai, são da IPDA. Inclusive, meu pai partiu na IPDA. O que acontece? Porque os meus irmãos migraram para Deus e Amor jovens, quando viram uma proposta boa de trabalho, de doutrina e santificação, viram aquele processo de mundanismo que estava entrando na Assembleia de Deus na época, eles migraram para Deus e Amor. Então, eles acabaram ganhando toda a família do meu pai para a Igreja Deus e Amor. Então eu estou citando esses dois acontecidos, esses dois conhecimentos de ambas igrejas, para dizer para vocês que eu não falo por namoro. Tem o namoro e aquele que verdadeiramente é o noivo que casa. Então não sou o namorado que simplesmente namorou. Eu conheci como a causa de marido e mulher, quer dizer, uma comunhão íntima, os dois ministérios. Então eu conheço muito bem dos dois ministérios. Quando eu falo com propriedade. E uma coisa que me chamava a atenção, que o meu assunto aqui hoje é missões. Eu vou ser rápido, mas quem sabe eu grave um vídeo mais amplo sobre essa temática. Missões eu conheci dentro da Assembleia de Deus muito bem. Eu convivi com um dos pastores que mais pregou missão, que mais conheceu de missão, que era um dos pregadores oficiais dos Gideões Missionários da última hora, que o Cisino Bernardino, falecido, tinha orgulho de colocar ele no altar da igreja, que era o finado pastor Luiz Antônio Rodrigues da Luz, que partira naquele voo fatídico da TAM naquela quinta-feira chuvosa à tarde. Bom, o pastor Luiz Antônio, eu aprendi muito de missão dentro da Assembleia de Deus com ele. Só que a Assembleia de Deus, no quesito missão, ela fracassou há muito tempo. Eu me lembro já do pastor Luiz Antônio se queixar no âmbito de missão, naquela época do que estavam transformando já os Gideões Missionários. Naquela época o pastor Luiz Antônio já se queixava da forma que estava decaindo o trabalho dos Gideões. Bom, a Assembleia de Deus hoje sobre missão, ela é uma igreja que ela faz missão, mas é mais fantasia. É um banner no fundo da igreja, é um cartaz, é a nomenclatura de algum missionário, mas poucas igrejas Assembleia de Deus têm verdadeiramente missão e faz missão honestamente como a missão deve ser feita. Então é muita coleta em nome dos missionários, é muita pedição de dinheiro em nome dos missionários, é muita corrupção
financeira em nome dos missionários, são muitos eventos, muitos congressamentos em nome dos missionários, em nome da missão, é pouco recurso, é muito reivindicado e pouco enviado, é muito pouco o recurso que chega na mão dos missionários que estão verdadeiramente no campo atuando. Então, eu estou falando de um modo geral, Assembleia de Deus. São pouquíssimas as igrejas e os obreiros que talvez hoje façam missão no âmbito bíblico e verdadeiro do que era para ser feito como a Assembleia de Deus fazia no passado. Hoje eles nomeiam amigos para ir para os Estados Unidos, amigos para ir enviado para país, mais para projetar a personalidade, a pessoa, a vida financeira ou a vida ministerial de uma pessoa, do que verdadeiramente para ele fazer missão. Então eu estou dizendo com experiência vivida, não quero citar nomes, não preciso ser provocado, porque tenho conhecimento profundo que estou falando, vi isso na minha caminhada, senti isso na pele. Então, muitas igrejas fazem coletas em nome dos missionários, não envio, fazem missão em nome dos missionários, e os missionários não são agraciados e beneficiados e não são também honrados. Fazem eventos e mais eventos, onde a pessoa primordial é o missionário que devia ter vindo do campo para a festa, para ele brilhar, ele pregar, ele ensinar e contar o que ele está vivendo, não. Mas são eventos mais para projetar pregadores, pastores e homens famosos. De missão é só a fachada, é só o nome. E muitas igrejas da Assembleia de Deus, porque virou moda esse tema missão, colocam um banner no fundo da igreja, um banner ou um cartaz, como eu acabei de dizer, ou fazem um programa radial ou qualquer movimento só de nome, mas na essência às vezes nem tem um missionário no campo. Fico fazendo ofertas e coletas missionárias aonde não tem um missionário para ser verdadeiramente o pano de fundo sincero e honesto desse trabalho. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso é o tipo de fazer missão da Assembleia de Deus. Vivi como no meio disso, tive um pastor dos mais famosos no campo missionário e sei muito bem como é que naquela época já estava tendo algumas distorções ali e dali para frente só piorou e piorou. E hoje a gente sabe muito bem como é que é. Então missão hoje, a nível nacional, quando se fala de missão, as pessoas estão desacreditadas porque os pastores e as igrejas que se diziam missionárias estão descredibilizadas naquilo que verdadeiramente é a missão, que é algo sagrado, e o que é honrar um missionário no campo. E a maioria dos missionários passam fome no campo, enquanto as igrejas fazem coletas estratosféricas em valores e os missionários ficam passando luta e dificuldades. Muitos deles às vezes ganhavam um realzinho, $1, $2 por dia em campos missionários como o campo. E eles usam muito de pano de fundo a África como um lugar destruidor, consumidor dos seus moradores. Usam muito assim aquela conversa de entrar no emotivo das pessoas. E a maioria, às vezes, você vai ver, às vezes tem país africano que nem é tão difícil quanto está sendo pautado para tocar o emocional das pessoas. Então, eu estou falando com propriedade de conhecer o trabalho da Assembleia de Deus em Missão. Não estou falando porque alguém me contou. Eu não estou como um piolho que está indo pela cabeça dos outros. Eu vivi no meio de missionários, de pastores missionários. Eu cheirei, vivi essência do que é missão, entendeu? E eu já vi naquela época muitos missionários verdadeiros feridos e outros homens entrando por nomeação para se projetar no exterior, em outro país, e muitos deles foram para lá e ficaram lá e nem missão fizeram, só projetaram a personalidade deles, a pessoa deles, o sucesso deles e a vida deles. E aquilo que se fregava era só fictício em nome de missão. Tá? Isso é a missão da Assembleia de Deus hoje, e me sinto muito se tem um pastor que está fazendo honestidade não vai gostar do meu vídeo. Não é para você que eu estou falando, eu estou falando de modo geral. Virou um comércio um comércio da fé em nome da missão, usando um pano de fundo ou às vezes um miserável que está no campo, mas ele não é honrado como ele deveria ser. Ele não vem nos congressos, os congressos não são feitos para eles contar o que passa no campo, as suas dificuldades, e como eu acabei de falar, e não vou deixar maçante porque talvez no próximo vídeo eu possa abrir muito mais o leque se alguém assim necessitar e alguém assim pedir. Então, estou falando do que vivi, não é do que me contaram, estou falando do que senti na pele, do que vivi na essência, você está entendendo? Então, e muitos dos obreiros, às vezes, que mereciam estar no campo, não são enviados pela igreja, porque não é parente de ninguém, não faz, mas aí é outro caso, aí é outro âmbito, é outro assunto, entra no campo do nepotismo, estou falando de missão.
Agora eu vou falar para vocês do que é a missão da Deus é Amor. A Deus é Amor nunca precisou fazer congresso de missão ou fazer coletas missionárias. O que eu achava, sempre tive, eu como fui presbítero da Assembleia ordenado, e depois fui pastor no Deus é Amor e presbítero ordenado pelo próprio missionário, quando estava no campo missionário na Europa, fui enviado para lá e fui ordenado pelo próprio missionário. Tive como professor de missiologia transcultural o próprio pastor Lorival de Almeida, que Deus assim tenha misericórdia da vida e da alma dele, porque para mim foi um pastor muito somador no passado, né? Cada um escolhe o caminho que segue, e não estou aqui para tentar denegrir a imagem de alguém ou julgar alguém, mas a gente deve ter muito respeito com aquilo que faz na obra de Deus, porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Isso me referindo a qualquer igreja ou qualquer pessoa. Então, missão na Deus é Amor. Nunca teve um banner, nunca teve um pano de fundo falso. Banner tinha as bandeiras de cada nação onde a igreja tinha alcançado. Era a única coisa que tinha, que eu dou credibilidade e acho justo. Mas não tinha aquela propaganda falsa, aquelas crianças africanas morrendo e um corvo, um urubu descendo sobre ela, com ela desnutrida, para tocar o emocional, como se toda a África fosse só desgraça. Não, a Igreja Deus é Amor não trabalhava assim. E eu tinha orgulho, porque como eu vivia a missão da Assembleia toda, e pude conhecer os maiores pastores, pregadores de congressamento de Deus missionário, e conhecer missionários, e por congregar numa igreja 100% missionária, que era a igreja que era presidida pelo finado Luiz Antônio, eu conheci tudo da missão, do assunto missiologia da Assembleia de Deus. Agora estou falando da Deus é Amor, que eu tive o privilégio de conhecer por dentro, porque eu fui enviado. Como a Assembleia de Deus nunca me enviou, e eu não estou falando por mágoa da Assembleia de Deus, estou falando o que eu vivi, o que eu sei. E aí, quando eu fui para a Igreja de Deus é Amor, fui recebido, eu fui enviado. Então, eu estou falando do que eu conheço de ambas as igrejas, não estou falando do que me contaram. Vocês têm que parar de ouvir pregadores assembleianos querendo falar da Deus é Amor, pregadores da Deus é Amor moderno de hoje querendo falar de Assembleia. Se você não conhece dos dois mundos, você deve se calar. Eu vejo muito hoje pregador da Assembleia de Deus querendo falar sobre o missionário, puxando sardinha para o seu assado, querendo puxar saco numa linguagem bem neutra, bem baixa aqui, nossa aqui, puxando o saco do missionário da Igreja de Deus é Amor, só porque o missionário morreu, só porque a Igreja de Deus é Amor hoje, sabe por que esses pregadores assembleianos estão se aproximando da Deus é Amor? Porque Davi Miranda está morto. Quando Davi Miranda estava vivo, pastor nenhum assembleiano trazia uma palavra de elogio da Deus é Amor, ou falava bem da Deus é Amor, era só males. Eu sempre que eu vivi dentro da Assembleia, vivi dentro da Deus é Amor, e pude ver pastores da Deus é Amor condenando a Assembleia e pastores da Assembleia condenando a Deus é Amor. Então eu sei muito bem que essa amizade nunca existiu. Agora, porque o missionário partiu, o missionário está sendo bom. Toda pessoa quando parte se torna bom. Mas eu quero falar daquilo que é real. Então esses obreiros que estão falando de Deus é Amor, às vezes o que não sabe, está falando da pessoa do missionário que não sabe, deveriam ficar calados. Estão falando, exaltando o missionário como um Deus, não sabe das fragilidades dele, das dificuldades dele como ser humano. Eu sempre falei a verdade no canal porque eu conheci os dois mundos, vivi. Então tem hoje obreiro querendo dizer que falar sobre as curas, colocando o missionário como um semideus, como um Deus. Não. Esses pastores da Assembleia de Deus, que tem podcast, que vão aí, deviam ficar quietos sobre o Davi Miranda. Quem tem que falar sobre o Davi Miranda é quem verdadeiramente conheceu o trabalho, andou na Igreja de Deus e Amor, viveu nos bastidores e conhece a obra. Então, assim, eu não vou dizer que o missionário era um homem que levantava 40 paralíticos numa cadeira de roda num culto, porque nem todos os paralíticos que estão na cadeira de roda vão andar. Começa por aí. Mas talvez eu volte nesse assunto polêmico, porque eu estou começando a ficar com nojo de certas pessoas querer falar do missionário hoje aquilo que eles não conhecem, endeusando o homem porque ele partiu. Inclusive o missionário em vida condenava muito a Assembleia de Deus por a Assembleia de Deus ter se perdido no sentido, no âmbito doutrinário, no campo das doutrinas dos usos e costumes que fazem parte das doutrinas do corpo. Então o missionário, para quem não conheceu o missionário, eu vou explicar. O missionário é um homem muito corajoso, o missionário era um homem que ele não voltava atrás. O que ele tinha que dizer, ele dizia, e dizia em rede nacional de rádio, em programas radiofônicos, ele falava o que ele tinha que falar. Ele não era um homem covarde na sua fala, e isso fazia com que a Assembleia de Deus odiasse ele na época, porque ele falava do mundanismo da Assembleia de Deus, ele falava que tinha que falar relacionado à própria Deus e Amor, que se a Deus e Amor deixasse de viver a doutrina na partida dele, ia se tornar uma igreja mundana, e que os lobos
poderia aparecer do lugar onde menos alguém esperasse. Então ele sempre falou, sempre foi um homem de falar o que tinha que falar. E isso era uma das virtudes que eu admirava nele, sempre admirei, que era um homem que não tinha rabo preso naquilo que ele tinha que falar. Tinha falha como qualquer homem tem, pastor tinha, né? Mas o que tinha que falar, ele falava. Ele não era homem de arrodear o toco, ou de ficar enrolando alguém, ou fazendo enrolações naquilo que tangia suas ideias do campo doutrinário, tá certo? Esse item eu tenho que dar credibilidade para o missionário. Então tinha muitos assembleanos que odiavam ele por isso. Hoje querem ser amigo, querem falar do missionário porque o missionário partiu. Outros sim. Por quê? O segundo item, por que hoje eles querem fazer um corpo com a Deus e Amor e gavar o missionário? Porque a Igreja Deus e Amor não é mais a Igreja Deus e Amor do missionário, com aquele sistema doutrinário do próprio fundador, com aquelas exigências do próprio fundador e com aquela convicção do próprio fundador e com aquela diretriz que ele tinha de dizer e chamar quem quer que fosse, ele dizia o que tinha que falar, porque eu participei de vários eventos, eu convivi com o missionário, muitas reuniões, presente no prédio administrativo, fui lá na própria sala e convivi com ele, com a família, então eu sei o que eu estou dizendo. Agora tem pessoas que querem falar dele, não sabe, nunca viveu, não conviveu. Então assim, estão falando bem dele hoje, porque a igreja tornou uma igreja liberal igual à Assembleia de Deus praticamente. A Deus é Amor, para se tornar uma igreja igual à Assembleia, ou mais liberal que a Assembleia de Deus hoje, que ninguém está aqui para falar mal de denominações, mas denominações que eram conservadoras, se quiser se tornar conservadora e se manter conservadora, tem que observar os requisitos doutrinários. Então ninguém está aqui para bater, porque essas igrejas a gente amava pelo sistema que elas tinham de santificação e a doutrina do Senhor. Então não vem para cá cair de paraquedas, querer falar aqui o que tem que falar, ou defecar pela boca ou pelos lábios, ou pelos dedos, porque não conhece aquele do assunto que nós estamos relacionando e falando. Nós estamos falando de igrejas que eram igrejas comprometidas com a doutrina, seja ela dos usos e costumes, ou as doutrinas fundamentais, as doutrinas, assim, enfim, que tangem o sistema religioso que essas igrejas sempre professaram. Estou falando disso. Então hoje eles querem fazer média porque a Deus é Amor, se abrir o item do divórcio e para ter políticos participando como candidatos da denominação, ela já passa o mundanismo da Assembleia, porque em outras áreas a Deus é Amor está ficando muito pior que as Assembleias de Deus, porque já estamos aí com as paredes enegrecidas, estamos aí com um latão, qualquer objeto como púlpito, estamos em inovações e mais inovações. Temos aí a pessoa do neto do missionário, que fez tudo ao contrário do que o missionário fazia. Não estamos aqui para denegrir e falar mal de ninguém, mas temos aqui para expor a realidade do Evangelho. Então os membros do canal pediram para nós comentar, nós estamos comentando. Sobre missão, a Deus e Amor era modelo para mim. Mas você vai... Não estou puxando sardinha para Deus e Amor, não estou concordando 100% com o missionário, Tem muitas coisas que eu já falei, se tiver que falar eu falo, mas em sentido de missão, eu fui enviado, eu posso falar. Eu fui enviado, Eu fui enviado pela sede mundial. Eu atuei na Suíça, atuei na Europa, na Alemanha, na Itália. Eu sei o que eu estou falando, Então eu posso falar sim, porque eu vivi e sei. Então a Igreja de Deus e Amor não colocava um banner, não colocava uma propaganda, não usava o programa radial ou o altar para extorquir ofertas missionárias das pessoas. Vocês têm que ter cuidado, porque na Deus e Amor isso aí vai virar moda. Dentro da Assembleia de Deus tem muita gente que tira ofertas missionárias que não é ofertas missionárias. Às vezes a igreja nem envolvida com missão a oferta missionária para eles. Então vocês têm que entender uma coisa, a igreja, para fazer ofertas missionárias, para ter um caixa de missão, a igreja tem que ter um obreiro no mínimo no campo. E esse valor tem que ser revertido para aquele obreiro, não pode ficar dividido para os outros caixas, como caixa 2, para que vale suprir outras necessidades da igreja. Se a oferta é do campo, é da missão, é da missão. Então a igreja tem que fazer, já que tem aquela oferta missionária, como tem na Assembleia de Deus, que envie para o campo, para a missão. Mas não, eles galgam
um grande valor em ofertas que fica para a presidência da igreja para outros assuntos e mando lá o mínimo possível para aquele obreiro passar necessidade e sofrer no campo missionário. A Deus e Amor não agia assim. Então por que eu estou dizendo que a Deus e Amor era modelo e missão e não precisava ter sido mudado pela Débora, o Lorival e o Davi Neto para esse modelo assembleano? Hoje eles mudaram, hoje eles têm cultos de missão, hoje eles têm ofertas missionárias, hoje eles têm Celebra Nações, que é um evento de missão disfarçado, mas é de missão. Então a gente não é otário, a gente sabe tudo, e eu não tenho nada a ver com a diretoria dessas igrejas, faz o que eles quiserem, só que humilharam muitas pessoas no passado, oprimiram muitas pessoas, e a gente tem que expor a verdade no campo da igreja, porque mesmo que são de outras denominações os irmãos, nós vamos ser arrebatados todos juntos. Nós somos cristãos em Cristo. Nós fazemos parte do cristianismo, então nós temos que pregar contra aquilo que é errado, contra aquilo que é pecado e abrir os olhos das pessoas. Então não estamos aqui contra a igreja ou contra o trabalho de missão, estamos contra o que as igrejas fazem em nome de algo sagrado. Vocês estão entendendo? Então a Deus e Amor para mim era orgulho, porque a Deus e Amor não coletava uma oferta missionária, a Deus e Amor não fazia oferta de missão, a Deus e Amor não tinha um envelope de missão, nada. A Deus e Amor juntava todo o dinheiro dela, que entrava, tinha o seu jeito de trabalhar, né? Centralizava a grande maioria naquela época em São Paulo, vocês estão entendendo? Tinha o percentual que ficava na igreja e os outros iam para São Paulo, que eu já falei em outros vídeos, que na verdade eu acho errado centralizar tudo, acho que a igreja local tem que ter a sua administração, mas nesse ponto, sendo local ou mandando para lá, o que acontece? Os obreiros que saíram de São Paulo saíram suprido com as suas passagens aéreas, né? Tinha os obreiros que eram fiscais, que iam de tempo em tempo com passagens aéreas, fiscalizar o trabalho do campo. Então Deus de Amor nunca falou de dinheiro para missão, nunca falou de oferta missionária. É isso que eu quero dizer aqui para deixar bem claro. A Deus de Amor nesse ponto para mim era modelo e missão, a igreja mais missionária, que nunca ninguém falou, não tinha um congresso de gideões missionário. Escuta o que eu estou dizendo ao Brasil, mundo, escuta o que eu vou dizer para vocês. Por que eu fiquei muito sentido e triste da Assembleia de Deus, esses presidentes destruir com o trabalho santo da Assembleia de Deus, que hoje é uma igreja envolvida todas as semanas em CPI de INSS, em CPI de tudo que você imagina. Cada semana aparece um rombo em um presidente de uma convenção estadual, de um estado da Federação Brasileira. A Assembleia de Deus está envolvida em confusão e rolo, porque a Assembleia de Deus era uma igreja amável, bondosa, querida, cheia do Espírito Santo, uma igreja que zelava da palavra. A Assembleia de Deus era uma igreja que ela pelejava de unhas e dentes pela palavra da verdade, pelos pregadores, não tinha culto aos demônios, não tinha esses cultos modernos como se vê hoje. Era uma igreja comprometida com o reino dos céus. Hoje é uma igreja falida praticamente, talvez tenha ainda um pouco em algum lugar de servos fiéis que estão ali um remanescente, pela infinita graça de Deus, pelo que a ministério um dia foi, mas no sentido, no âmbito geral, está caída e decaída da graça por corrupção, por políticos, por negociações, por ONGs, por coisas baixas, diabólicas que eles deixaram, não zelaram, porque a liderança tem que zelar da igreja. A liderança não pode fazer um corpo com o mundo e um conluio com corruptos e esquecer que ela tem que lutar pelo sagrado, pela palavra de Deus, porque nós temos um comprometimento com os céus. Então a Deus e Amor é uma igreja que nunca fez um culto de missão, nunca. Qual é que é o orgulho que eu tinha da IPDA nesse sentido? Porque como obreiro enviado, eu sei o quanto a Deus e Amor gastava em missionários, em passagens aéreas, eu sei o quanto a Deus e Amor gastava em estadia, eu sei o quanto a Deus e Amor gastou sem nunca fazer um culto missionário, sem nunca fazer uma oferta missionária, sem nunca falar que ela era uma igreja missionária. Eu deixo aqui claro que o trabalho que Davi Miranda fez, os defeitos dele a gente comenta, e tiver comentário, comenta tudo. E a gente comenta tudo que as pessoas comentam dele sem saber quem ele era e o que ele deixou de ser também, futuramente em novos vídeos. Mas assim, a Deus e Amor no Peru era uma potência. Nunca falou de uma missão, nunca falou de um culto missionário. A Deus e Amor dominou o Peru sem falar de missão. A Deus e Amor entrou na Europa, entrou nos países asiáticos, no continente asiático, nos países da Ásia. A Deus e Amor entrou na África, valendo. A Deus e Amor entrou nos continentes afora, em vários países, sem nunca fazer uma oferta missionária, sem nunca fazer um culto missionário. Aqui, acordem para a realidade dos fatos, vocês da Assembleia e vocês da IPDA,
que querem falar do que não sabem. Vocês não sabem das coisas, então ouçam e entendam. Ela não precisou de modernidade, ela não precisou de invenções para entrar em todas aquelas bandeiras que tinha espalhado lá nos estúdios da Série Mundial, com cadeia radial, com transmissão ao vivo, em linguagem da própria nação. A Deus e Amor entrou fazendo missão e nunca falou ou se gabou de ser uma igreja missionária. E entrou naquela simplicidade, guardando a doutrina, uso e costume. É por isso que eu digo para vocês que quando eu falo aqui, eu falo com segurança o que eu falo. A Assembleia de Deus triunfou a nível nacional no Brasil com os usos e costumes. Não que eu vou pregar que uso e costume como uma forma de crescimento, mas era uma igreja que temia, era uma igreja que era diferente, uma igreja que como é que eu vou dizer assim, influenciava no mundo espiritual. O mundo espiritual se abalava com a presença da igreja do passado, tanto a Assembleia como a IPDA. Hoje são igrejas mundanas. Então a igreja não precisou de fazer, aqui para nós resumir e terminar, nem um evento de missão. A Deus e Amor precisou, nem de falar que ela era uma igreja missionária. Enquanto a Assembleia de Deus ficava balbuciando e se gabando de ser igreja missionária, nem conhecia o trabalho da IPDA, que nós estávamos lá dentro conheciam. Então não estou aqui para defender nem a Deus e Amor nem a Assembleia, mas para falar desses dois modelos de missão. O primeiro, que a da Assembleia não é errado, quando começou, porque eles verdadeiramente enviavam o missionário e supriam o missionário e não brincavam com as entradas da igreja. Mas esse modelo hoje, que virou moda, falar de missão em igreja, virou moda ter um culto missionário na igreja. Não estamos falando dessa missão que é moda, modismo, estamos falando da missão que era feita na essência, às vezes nem sendo conhecido por homens, mas tinha os seus enviados, tinha o valor enviado, honrava os seus obreiros e fazia a obra séria. Agora é hoje esse modelo de Assembleia de Deus que às vezes tem um banner no fundo da igreja só para dizer que tem um culto missionário, só para entrar no modismo de missão. Essa missão aí para mim é uma missão falida, que levanta homens por amizade, para projetar a personalidade deles, para enviar eles para outro país, para eles chegar lá e desistir da missão e fazer a vida deles lá, mas foi enviado como missionário. Não é disso que eu estou falando. Mas voltando à IPDA, ela fez missão em vários países, quase 150 países. A Deus e Amor entrou sem nunca falar de missão. E eu citei Peru porque Peru, a maior igreja cristã evangélica do Peru é a Deus e Amor. E a Deus e Amor entrou lá sorrateiramente quieta, nunca falou de missão. E hoje ela se tornou uma potência no Peru. E eu vou falar de países por onde a gente passou, que tinha lá é mais ou menos assim, onde você encontra 3, 4 igrejas Assembleia de Deus que tem 105 anos de fundação, você encontrava 1, 2 igrejas Deus e Amor. Quer dizer, são igrejas que foram aprovadas por Deus, foram igrejas que foram levantadas por Deus, que tem uma história a nível mundial, que as pessoas não cuidam, não capricham em zelar e cuidar dessa história. Que fique bem claro para vocês. Então a minha indignação aqui é que a Deus e Amor nunca precisou disso aqui, ó. Agora querem colocar isso aqui. Deixa aqui, ó, abrir. Infelizmente não, meus irmãos. É o altar da Igreja Pentecostal Deus é Amor na sede mundial. Os africanos vieram e botaram para quebrar. Fizeram até a tremidinha, só o sangue do cordeiro. Muitos defendem falando que é cultura deles. Mas no Brasil temos vários ritmos, estados com suas culturas, e mesmo assim obedecemos os ensinamentos. Agora me ajuda aqui. O orgulho que eu tinha da Deus e Amor é porque não precisou fazer evento, não precisou fazer essas danças, não precisou trazer essas danças robóticas, estilo break, essas coisas aqui da carne que a Assembleia de Deus sempre fez depois que se tornou uma igreja liberal também. Que a Assembleia de Deus do passado não fazia essas coisas. Então Deus e Amor nunca precisou disso aqui na figura do missionário e dos obreiros do passado. Quantos obreiros fiéis a Deus que nunca deixaram o diabo entrar lá? Tais como, perdão aqui, na irritação, na garganta. Tais como o José Borges, o Wilson Ferreira Lima, os obreiros do passado, aqueles antigos que não vai me vir um nome aqui agora, o Joel Miranda e tantos outros que não vai vir um nome aqui, o Zé Lino e tantos outros, não vai vir o nome de todos aqui, porque vai me faltar aqui o relancinho de essa fração de percepção mental para vir em tantos nomes. Mas aqueles homens que fizeram a história de Deus e Amor, muitos deles foram rechaçados, descartados, jogados fora. Mas eles não precisaram
disso aqui, dessa festa mundana, desse paganismo, para vocês perguntaram o que eu achava disso aqui, isso aqui para mim é um paganismo na IPDA, isso aqui é uma vergonha, isso aqui é um tapa na cara do missionário, isso aqui, se eu não gosto desse ditado que ele vai se remover no túmulo, porque morto não se remove, vocês entendem, morto está morto, mas isso aqui, se ele tivesse vivo, seria uma vergonha das mais extremas para ele, e para qualquer fundador de uma igreja que tem um zelo pelas coisas de Deus. Então, meus irmãos, outra coisa, a Deus é Amor, eu tinha um orgulho dela, porque a missão da Assembleia chegava no lugar, se vendia a cultura. Toda a Assembleia de Deus sempre foi lá e se rendeu à cultura do país. Então, e eu acho que o Evangelho, ele entra transcultural, mas ele não se dobra à cultura. Porque se o Evangelho chegar em Portugal e os crentes começarem a comer arroz de cabidela, se o Evangelho chegar na Escócia e os homens começarem a usar vestido, se o Evangelho chegar na África e os homens começarem a usar roupas africanas, como faziam os pregadores da Assembleia de Deus, que iam para lá e voltavam usando, nada contra, alguém vai dizer, roupa não salva, mas nós não precisamos irmos para lá e aceitarmos a cultura daquela nação. Nós temos que ir para lá e fazer a obra de Deus sem nos deixarmos levar para aquela cultura. E isso a Deus é Amor fazia. Ela entrou na África na época e transformou a cultura africana, levando a cultura do Evangelho verdadeiro. Não se deixou levar pela cultura local, mas pregava o Evangelho da doutrina e tinha uma doutrina uniforme em todo o mundo. E isso era um orgulho que eu tinha quando eu era da Deus é Amor. Eu batia no peito e tinha esse orgulho, porque aonde a Deus é Amor entrava, ela era uma missão transcultural que não se dobrava à cultura daquele país, mas que ensinava a cultura do Evangelho verdadeiro para aquele país. No próprio Japão, a Deus é Amor, ela levava o que nós vivíamos aqui lá no Japão, uma igreja grande que a IPDA tem. Tinha e tem até hoje. E vocês entendem? Então na África, a Deus é Amor nunca se dobrou. Agora vem a Débora, o Davi Neto, fazer esse Celebra Nações, trazer essas danças robóticas que nós estamos cansados de combater no canal, que nós achamos mundanas nas outras igrejas, até numa igreja de parede preta, até numa igreja da Lagoinha. Isso aqui é ridículo. Agora vocês veem uma Deus é Amor que tem uma história, que conquistou o mundo debaixo de uma cultura, debaixo de uma cultura santa, sagrada, de transformar a cultura no verdadeiro evangelho, de abranger países, nações. Aí vocês veem se eu aguento isso aqui, meus irmãos. Então esse é um orgulho que eu tinha. Nunca falou de missão, alcançou países, mais de 150 países no mundo, né? Como eu tinha minha amiga querida Maria Lorena, que nós nos encontrávamos tanto na Suíça, por onde passamos, né? A Lorena pisou em quantos países do mundo? Minha amiga, que Deus o tenha, que Deus abençoe. Vocês entendem? Então assim, nós estamos falando aqui de homens como Valdir de Souza, outro grande amigo meu, o Homem Sem Língua, que nós fizemos vários trabalhos, inclusive em Santa Maria fizemos um grande trabalho, né? E o diabo se levantou de uma forma ferrenha lá, tentando nos matar a tiro na estrada, mas Deus nos deu o grande livramento. Então assim, a Deus é Amor não precisou de se moldar ao sistema, como muitas Assembleias de Deus estão fazendo hoje, e como a Débora quer fazer, ela não precisou para alcançar o mundo. Nunca falou de missão, nunca fez um evento, não precisava de congresso de missões. Os cultos normais, as festas da igreja, as arrecadações da igreja eram revertidas para o campo missionário. E a Igreja dos Amor triunfou de uma forma inexplicável. Agora estão reprovando o trabalho do missionário da igreja, querendo dizer que nós precisamos disso aqui, que vocês precisam disso aqui. Não, senhoras e senhores, eles não estão dando um passo à frente. Eles acham que estão inovando, que estão dando um passo à frente e querem tocar um tapa na cara dos líderes do passado do trabalho que foi feito. Mas aquele trabalho tinha constância, tinha organização e tinha seriedade. E eu quero deixar aqui registrado meu desprazer, minha tristeza e por poder ver a própria família querendo trazer esse modernismo e esquecendo da verdadeira história da Igreja Deus é Amor e da Igreja Assembleia de Deus no quesito missão. Que eu espero que muita coisa eu poderia falar. Hoje eu tenho que pregar à noite, estou um pouco cansado, mas assim, estou estudando aqui também, mas assim, muitas coisas eu poderia falar que talvez não vai vir à minha mente, talvez no próximo vídeo eu fale, mas eu tinha orgulho de saber que a Deus é Amor, sem falar de missão, tinha entrado a nível Nepal, Índia, tudo que é lugar que vocês imaginar, né? Quebrado cultura, etnia, castas, tudo através do Evangelho verdadeiro. E nunca precisou fazer um evento celebra, um evento missionário, mas tinha os envios geral a nível de mundo e a igreja triunfando. Agora virou esse modismo e isso é um problema, porque as pessoas querem inovar para trazer o modismo, né? Como que o que estava sendo feito não prestava e estava arcaico, ultrapassado. E outra coisa que eu batia no peito, tinha orgulho de saber que a Deus Amor, onde chegava,
mudava a cultura e pregava o evangelho verdadeiro. Tinha uma doutrina uniforme a nível mundial, coisa que a Assembleia de Deus não vejo neles. Missionário da Assembleia de Deus, aonde chega, vai abraçando a cultura do país, a roupagem do país, vai se vestindo como o país, né, e vai entrando naquele comodismo e não leva a essência da transformação do verdadeiro evangelho de Cristo. Sinto muito se eu magoei alguém. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Comente, compartilhe. E em Cristo, somente nele, nós não seremos enganados ou confundidos. Para esse número de inscritos que mandou no zap, que comentou no rodapé dos vídeos, pedindo a minha opinião e o que eu achava sobre Celebra as Nações, está aí minha opinião. Eu vejo um movimento da carne no púlpito da sede mundial, onde a gente viu como palco de sinais e milagres, onde a gente viu honestidade, seriedade, reuniões e mais reuniões intermináveis, anos e anos que nós participamos, ano após ano de trabalhos, nós sabemos muito bem aquilo que nós estamos falando. E fique em Cristo, porque só nele nós não seremos enganados ou confundidos. Olha, isso aí no púlpito da IPDA. Deixar essa imagem aí para vocês. Vocês podem procurar mais na internet, vocês vão achar dança. Tá aí, ó. Missionário que a gravadora nem ritmo frenético podia ter. Hoje vocês estão vendo aí, ó. E lembrando que eu não sou advogado de defesa da IPDA nem de igreja alguma. Eu só estou expondo aquilo que eu vi muitos irmãos ser disciplinados, ser humilhados por coisas mínimas. E hoje estão trazendo o anátema para cima do altar. E é por isso que nós não vamos nos calar, de forma alguma. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos.